Guerras, rumores de guerras, desastres naturais de escala nunca vista, uma crise econômica que assola o mundo. Essas não são apenas manchetes tiradas dos noticiários de hoje, são ecos de antigas profecias, avisos sussurrados através dos tempos e estão atingindo um ápice em nosso tempo. Será que esses são os sinais que apontam para o fim do mundo como o conhecemos? Por séculos, profetas e videntes têm falado de um tempo de tribulação vindouro, uma batalha final entre o bem e o mal. Embora as interpretações variem, a mensagem central permanece consistente. Um chamado à vigilância, um lembrete de que nosso tempo nesta terra é finito. Uma dessas vozes, uma mulher chamada Ellen G. White, deixou uma marca indelével na tapeçaria da história profética. Suas visões e escritos, muitas vezes controversos, mas inegavelmente impactantes, cativaram milhões em todo o mundo. Mas o que exatamente ela viu? E como suas palavras, escritas há mais de um século, ressoam em nosso mundo moderno? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo de Ellen G. White, explorando sua vida, suas profecias e sua relevância para nós hoje. Esta não é apenas uma jornada ao passado, é uma busca pela compreensão do nosso presente e preparação para o futuro. O relógio está correndo, os sinais estão ao nosso redor e a pergunta permanece: estamos prontos para o que está por vir? Nascida no fervor do Segundo Grande Despertamento, um período de intensa efervescência religiosa que varreu a América no século XIX, Ellen G. White emergiu como um farol de luz espiritual para muitos. Ellen G. White emergiu como um farol de luz espiritual para muitos. Seus seguidores, atraídos por sua fé inabalável e visões convincentes, a viam como uma profeta moderna, um vaso escolhido por Deus para entregar sua mensagem a um mundo à beira do abismo. Seus seguidores, atraídos por sua fé inabalável e visões convincentes, a viam como uma profeta moderna, um vaso escolhido por Deus para entregar sua mensagem a um mundo à beira do abismo. A vida de White foi uma tapeçaria tecida com fios de triunfo e tragédia. A vida de White foi uma tapeçaria tecida com fios de triunfo e tragédia. Desde cedo, ela enfrentou o ridículo e a rejeição por suas afirmações de revelação divina. Desde cedo, ela enfrentou o ridículo e a rejeição por suas afirmações de revelação divina. No entanto, ela permaneceu impávida, seu espírito inabalável pelas tempestades de dúvida e ceticismo que graçavam ao seu redor. No entanto, ela permaneceu impávida, seu espírito inabalável pelas tempestades de dúvida e ceticismo que graçavam ao seu redor. Ela viajou extensivamente, compartilhando suas ideias e admoestações, suas palavras acendendo uma chama nos corações daqueles que ansiavam por orientação espiritual. Ela viajou extensivamente, compartilhando suas ideias e admoestações, suas palavras acendendo uma chama nos corações daqueles que ansiavam por orientação espiritual. Seus escritos, volumosos e abrangentes, abordavam temas tão diversos como saúde, educação e justiça social, todos vistos através das lentes de suas convicções religiosas profundamente arraigadas. Seus escritos, volumosos e abrangentes, abordavam temas tão diversos como saúde, educação e justiça social, todos vistos através das lentes de suas convicções religiosas profundamente arraigadas. Mas foram suas profecias, muitas vezes vívidas e apocalípticas em sua natureza, que realmente capturaram a imaginação de seus seguidores e continuam a gerar debate e discussão até hoje. Educação e justiça social, todos vistos através das lentes de suas convicções religiosas profundamente arraigadas. Mas foram suas profecias, muitas vezes vívidas e apocalípticas em sua natureza, que realmente capturaram a imaginação de seus seguidores e continuam a gerar debate e discussão até hoje, todos vistos através das lentes de suas convicções religiosas profundamente arraigadas. Mas foram suas profecias muitas vezes vívidas
e apocalípticas em sua natureza que realmente capturaram a imaginação de seus seguidores e continuam a gerar debate e discussão até hoje. Mas foram suas profecias, muitas vezes vívidas e apocalípticas em sua natureza, que realmente capturaram a imaginação de seus seguidores e continuam a gerar debate e discussão até hoje. Seriam essas visões meramente o produto de uma imaginação fértil, ou guardariam uma verdade mais profunda e significativa? Seriam essas visões meramente o produto de uma imaginação fértil, ou guardariam uma verdade mais profunda e significativa? Para responder a essa pergunta, devemos primeiro entender o contexto em que foram dadas e os eventos históricos que moldaram sua cosmovisão. Para responder a essa pergunta, devemos primeiro entender o contexto em que foram dadas e os eventos históricos que moldaram sua cosmovisão. Através dessa lente, podemos começar a desvendar o verdadeiro impacto de suas mensagens e a relevância que elas ainda podem ter em nossos dias. As profecias de Ellen G. White não foram entregues no vácuo. Elas estavam inextricavelmente ligadas aos tempos tumultuados em que ela viveu, refletindo as ansiedades e esperanças de uma era em transformação. O século XIX foi uma era de mudanças sem precedentes, marcada pela rápida industrialização, agitação política e uma crescente sensação de mal-estar em relação ao futuro. As cidades cresciam rapidamente e, com elas, os problemas sociais e econômicos se multiplicavam. White, profundamente preocupada com a decadência moral que percebia na sociedade, via esses eventos como arautos de uma tempestade que se aproximava, sinais de que a humanidade estava se desviando do caminho de Deus. Ela acreditava que a sociedade estava em um ponto de inflexão, onde escolhas morais cruciais precisavam ser feitas. Suas visões, muitas vezes repletas de imagens vívidas de desastres naturais, agitação social e escuridão espiritual, pintavam um quadro sombrio do que aguardava um mundo consumido pela ganância, materialismo e rejeição à lei divina. Ela via esses desastres como advertências divinas, chamando a humanidade ao arrependimento. Um de seus temas mais recorrentes era a iminente segunda vinda de Jesus Cristo, um evento que ela acreditava que inauguraria uma nova era de paz e retidão. Este evento para ela era a culminação de todas as profecias, o momento em que a justiça divina prevaleceria. Mas este retorno glorioso, ela advertiu, seria precedido por um tempo de grande tribulação, um período de sofrimento e convulsão sem precedentes, destinado a testar a fé até mesmo dos mais devotos. Ela via esse período como uma purificação necessária, um teste final de fé e resistência. Essas profecias, embora inquietantes para alguns, ressoaram profundamente com aqueles que viam o mundo através da mesma lente de julgamento iminente. Para muitos, suas palavras eram um chamado à ação, uma oportunidade de se preparar espiritualmente para os desafios vindouros. Eles encontraram consolo e direção em suas palavras, acreditando que, ao dar ouvidos aos seus avisos e preparar seus corações, poderiam resistir à tempestade que se aproximava e emergir vitoriosos do outro lado. A fé e a preparação espiritual eram vistas como as chaves para a sobrevivência e a redenção. Seção 4. A sacudidura das nações. As profecias de White não se limitavam a pronunciamentos vagos de destruição e tristeza. Elas frequentemente continham detalhes específicos sobre os eventos que precederiam a segunda vinda. Uma dessas profecias, conhecida como a sacudidura das nações, ganhou uma relevância arrepiante em nosso mundo moderno. Ela falou de um tempo em que os próprios fundamentos da sociedade seriam abalados, quando governos desmoronariam, economias entrariam em colapso e desastres naturais causariam estragos em uma escala sem precedentes. Essa convulsão, ela acreditava, seria um resultado direto da rebelião da humanidade contra Deus, uma consequência de nossa pecaminosidade coletiva e nossa recusa em dar ouvidos aos avisos dos profetas.
Avançando para o século XXI, é difícil não ver os paralelos entre as visões de White e o estado de nosso mundo hoje. As mudanças climáticas estão sobre nós, trazendo consigo desastres naturais mais frequentes e intensos. A polarização política está em um nível nunca visto, levando à instabilidade e à agitação. E a economia global, atormentada pela incerteza e volatilidade, parece estar à beira do colapso. Embora seja impossível dizer com certeza se esses eventos são o cumprimento das profecias de White, as semelhanças são impressionantes. Eles servem como um lembrete severo de que não estamos imunes às forças da história, que as escolhas que fazemos hoje têm consequências que ecoarão por gerações. Seção 5. A marca da besta. Realidade ou ficção? Talvez um dos aspectos mais intrigantes e debatidos das profecias de Ellen G. White seja sua interpretação da marca da besta, um símbolo mencionado no livro bíblico do Apocalipse. Este símbolo tem sido objeto de inúmeras discussões e teorias ao longo dos anos, com muitos tentando decifrar seu verdadeiro significado. Esta marca, de acordo com o Apocalipse, será um sinal de lealdade ao Anticristo, uma figura poderosa que surgirá nos últimos tempos para enganar o mundo e desviar as pessoas de Deus. A figura do Anticristo tem sido retratada de várias maneiras ao longo da história, mas a essência de sua missão permanece a mesma: desviar a humanidade do caminho da verdade. A interpretação de White sobre esta marca, no entanto, diferia das visões tradicionais. Ela trouxe uma perspectiva única e muitas vezes controversa para a discussão, desafiando as crenças estabelecidas de sua época. Enquanto muitos acreditavam que seria uma marca literal na testa ou na mão, algo visível e tangível, ela havia como um símbolo de conformidade com um sistema religioso corrupto e apóstata. Para White, a marca da besta não era apenas um sinal físico, mas uma representação de uma aliança espiritual com forças que se opõem aos ensinamentos divinos. Este sistema, ela advertiu, priorizaria tradições e doutrinas humanas em detrimento dos ensinamentos claros das Escrituras, criando uma fachada de religiosidade que, na verdade, afastaria as pessoas da verdadeira fé, levando as pessoas para longe da verdadeira adoração e para a escuridão espiritual. A escuridão espiritual, segundo White, era um estado de confusão e afastamento de Deus, onde as pessoas perderiam a capacidade de discernir a verdade. Esta interpretação, embora controversa, encontrou eco em muitos que veem em nosso mundo moderno uma tendência crescente para a apatia espiritual e a rejeição aos valores religiosos tradicionais. A ascensão do secularismo, que se manifesta de várias formas em nossa sociedade, a crescente influência do materialismo, que valoriza bens materiais acima de valores espirituais, e o obscurecimento das linhas morais levaram alguns a acreditar que estamos testemunhando o cumprimento dos avisos de White sobre um mundo que está virando as costas para Deus. A moralidade, uma vez clara e bem definida, agora parece estar em um estado de fluxo constante. Quer se aceite ou não a interpretação de White sobre a marca da besta, sua mensagem continua sendo um poderoso lembrete da importância do discernimento espiritual e da necessidade de fundamentarmos nossas crenças na verdade imutável das Escrituras. Em tempos de incerteza, voltar-se para os ensinamentos sagrados pode oferecer clareza e direção. A mensagem de White, portanto, ressoa como um chamado à vigilância espiritual e à busca incessante pela verdade, independentemente das circunstâncias externas. Seção 6. Um farol de esperança em tempos difíceis. Embora as profecias de Ellen G. White frequentemente pintassem um quadro sombrio dos últimos tempos, elas não eram isentas de uma mensagem de esperança. Ela acreditava firmemente que, mesmo em meio à tribulação, o amor e a misericórdia de Deus estariam disponíveis a todos que o buscassem de todo o coração. Ela enfatizou a importância da preparação pessoal para a segunda vinda,
não por meio de rituais externos ou práticas religiosas vazias, mas por meio de uma genuína transformação do coração. Esta transformação, ela ensinou, seria evidenciada por uma vida de amor, compaixão e serviço ao próximo, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. White também enfatizou o papel vital da Igreja na preparação do mundo para o retorno de Cristo. Ela vislumbrava uma Igreja que não se contentaria em permanecer dentro dos limites de suas quatro paredes, mas se engajaria ativamente com o mundo, compartilhando a mensagem do Evangelho de esperança e salvação com aqueles perdidos na escuridão. Sua mensagem, embora proferida há mais de um século, permanece tão relevante hoje quanto era então. Em um mundo que enfrenta desafios e incertezas sem precedentes, suas palavras oferecem um farol de esperança, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda está no controle e seu amor tem o poder de superar qualquer obstáculo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para não perder os próximos episódios desta série incrível sobre os profetas bíblicos. Até a próxima!